Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, então vou pegar aqui no nosso texto de hoje. Então, o número 6, o capítulo 6, chamemos-lhe assim, do relatório final, intitula-se Tradições das Igrejas Orientais e da Igreja Latina. Como sabem, a primeira parte é sempre a das convergências e, neste caso concreto, temos apenas 3 convergências, as alíneas A, B e C. E a primeira convergência que o relatório apresenta é a seguinte: entre as igrejas orientais, as que estão em plena comunhão com o sucessor de Pedro gozam de uma peculiaridade litúrgica, teológica, eclesiológica e canónica que enriquece muito toda a Igreja. É um elogio, digamos assim, a estas igrejas de rito oriental. De modo particular, a sua experiência de unidade na diversidade pode ser ou pode dar um passo precioso e um contributo para a compreensão e para a prática da sinodalidade. Precisamente porque muitas destas igrejas de rito oriental católico acabaram por dar continuidade à experiência litúrgica e pastoral da sinodalidade. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto de convergência diz que ao longo da história o nível de autonomia garantido a estas igrejas conheceu diferentes fases e registrou também comportamentos hoje considerados superados, como a latinização. Digamos que houve períodos recentes ainda em que houve uma tentativa de latinizar, ou seja, acabar com os ritos orientais e estender a todos os povos, às igrejas de rito oriental, exatamente a participação nos ritos latinos. Felizmente que hoje se tem um respeito maior e se compreende a necessidade de respeitar estas tradições antigas. Terceira convergência, a consciente migração de fiéis do Oriente Católico para territórios de maioria latina coloca questões pastorais importantes. Isto é, se o fluxo atual continuar como está, ou pior ainda, se crescer, poderia haver mais membros das igrejas orientais católicas na diáspora, ou seja, fora dos territórios de pertença, do que nos territórios canónicos. Portanto, é como que uma chamada de atenção para estarmos atentos e não se substituir, digamos, esta pertença ao rito por uma pertença, ao fim e ao cabo, quase anónima. Por vários motivos, a constituição das hierarquias orientais,
nos países de imigração não é suficiente para resolver o problema, mas é necessário que as igrejas locais de um rito latino, em nome da sinodalidade, ajudem os fiéis orientais emigrados a perseverar a sua identidade, a preservar e a cultivar o seu património específico com e sem sofrer processos de assimilação. Portanto, estas são as três questões em que todo o sínodo convergiu e, como veia, é favorável até não tanto a uma perda de identidade, mas a que se conserve e se respeite essa identidade. Depois, quanto às questões a aprofundar, diz-se o seguinte: há que estudar ulteriormente o contributo que a experiência das igrejas orientais católicas pode oferecer à compreensão e à prática da sinodalidade. Portanto, seria bom aproveitar esta presença de uma migração das comunidades católicas de outros ritos. Há que, de alguma maneira, favorecer não o termo destes ritos, que às vezes se corre esse risco, na medida em que estes grupos tendem a perder a sua identidade ritual, porque os grupos são pequenos e às vezes não se justifica estar a fazer uma igreja que, estando em comunhão, acaba por ter a sua autonomia própria. Portanto, acho muito bonito que o Papa tenha esta sensibilidade de salvaguardar a identidade destes ritos orientais, embora são pessoas que se exprimem pouco na nossa linguagem ocidental e não devem, de maneira absolutamente nenhuma, perder a sua identidade ritual. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão é que estas igrejas sui iuris, esta expressão quer dizer aquelas igrejas que estão no território, sem dever, de alguma maneira, abdicar daquilo que é o seu rito, que são as suas características. E por isso diz-se, permanecem algumas dificuldades a propósito do assentismo, do absentismo, por parte do Papa aos bispos eleitos pelo Sínodo das Igrejas sui iuris para o seu território e a propósito da nomeação papal dos bispos fora do território canónico. Ou seja, o importante é que, mesmo que haja essa aprovação, se dê prioridade às questões que normalmente são tratadas a nível do sínodo destas igrejas que estão ligadas ao Oriente e ao rito católico, mas de rito oriental. Nas regiões, outra questão a aprofundar, nas regiões em que estão presentes fiéis de igrejas católicas diferentes, é necessário encontrar modalidades que tornam visível e experimentável uma efetiva unidade na diversidade. Ou seja, não perder a diversidade ritual, nem cair na tentação de as anular ou de as desvalorizar, porque senão perde-se uma grande riqueza dessas igrejas de rito oriental. Quarta questão a aprofundar é o facto de que nas regiões em que estão em que estão presentes, aliás, fiéis de igrejas católicas diferentes,
é necessário encontrar modalidades que tornem possível experimentar uma efetiva unidade na diversidade. Portanto, valorizar as igrejas mesmo na sua originalidade e não cair na tentação de uniformar os ritos, porque os ritos são sempre também uma forma de traduzir a vida litúrgica e a vida eclesial segundo as tradições antigas do Oriente. Daí o Papa sentir a necessidade de aprofundar estas questões. Depois diz ainda outra questão a aprofundar: nas regiões em que estão presentes fiéis de igrejas católicas de rito diferente, é necessário encontrar modalidades que tornem visível e experimentável uma efetiva unidade na diversidade. Portanto, o Papa está a estimular a necessidade de se preservarem estas igrejas de rito oriental católico. E o risco é grande na medida em que às vezes há fiéis na diáspora, mas não há ministros ao serviço desses fiéis. Se eles querem ter alguma prática religiosa, acabam por ter que se sujeitar aos ritos latinos e por isso perde-se a vivência do rito oriental. Nas regiões em que estão presentes fiéis de igrejas católicas diferentes, o concílio, ou melhor, o sínodo, realiza e sugere encontrar modalidades que tornem possível experimentar a unidade na diversidade. Portanto, deve-se evitar a tendência para assimilar os crentes de outros ritos sem, de maneira nenhuma, procurar encontrar formas de os realizar e celebrar de acordo com o que no Oriente os cristãos que de lá vêm imigrados possam ter acesso ao seu rito. Ainda uma questão a aprofundar, e é a última: considera-se necessário refletir sobre o contributo que as igrejas orientais católicas podem dar ao caminho para a unidade de todos os cristãos e sobre o papel que podem desempenhar no diálogo interreligioso e intercultural. Portanto, aqui estamos a falar de uma questão que o Papa quer aprofundar na sessão de outubro deste ano, para que não se perca com a diáspora a riqueza destes ritos orientais. Então, em termos de propostas, temos as seguintes propostas por parte do Sínodo. A primeira: emerge, antes de mais, o pedido de instituir um conselho de patriarcas e arcebispos maiores das igrejas orientais católicas junto do Santo Padre. Portanto, para que estes ritos não se percam e, sobretudo, para que eles se desenvolvam e atualizem e tornem agradável a sua celebração nas igrejas de rito oriental, o Sínodo sugere que se tenha muito em conta esta importância dos ritos que devem permanecer mesmo nesta fase de diálogo entre os ritos do Oriente e os ritos do Ocidente. Alguns dos membros do Sínodo chegaram mesmo a pedir que se convoque o Sínodo especial dedicado às igrejas orientais católicas, à sua identidade e missão, bem como aos desafios pastorais e canónicos em que o contexto de guerra
e de migrações massivas sugere e motiva. Portanto, temos que estar atentos de maneira a que estes ritos se mantenham apesar da escassez das pessoas que deles fazem parte, ou até porque não há ritos traduzidos na prática, ou há poucos, segundo as necessidades e segundo a quantidade de longas experiências de valores relativos aos ritos orientais. Ainda uma proposta, a terceira, é aquela de formar uma comissão conjunta de teólogos, historiadores e canonistas, portanto, técnicos ligados a estes diálogos litúrgicos e rituais orientais e latinos, para estudar as questões que precisam de ser aprofundadas e lançar propostas para prosseguir o caminho. Portanto, já estamos ao nível de criar, de alguma maneira, soluções que possam evitar que se percam os ritos que ainda hoje são celebrados no Oriente. É que se os perdermos no Oriente, ficam perdidos para sempre, não é? Há ainda outras sugestões, ou melhor, que são aquelas de alguns pedem que se convoque o sínodo especial, um sínodo especial dedicado às igrejas orientais católicas, à sua identidade e missão, bem como aos desafios pastorais e canónicos em contexto de guerra e de migrações passivas, que é aquilo que, ao fim e ao cabo, estamos a ver e que está a acontecer. Ainda outras propostas para terminar este capítulo. No Sínodo fez-se a proposta de formar uma comissão conjunta de teólogos, historiadores e canonistas orientais e latinos para estudar as questões que precisam de ser aprofundadas e lançar propostas para prosseguir o caminho. Portanto, como veem, o Sínodo manifesta um grande respeito e apreço pelas igrejas de rito oriental e tudo fará e deseja fazer para que não se percam estes valores dos ritos orientais. Neste mesmo sentido, pede-se que os dicastérios da Cúria Romana tenham uma representação adequada de membros das igrejas orientais católicas. Ou seja, em vez de trabalharem na Cúria Romana apenas pessoas de rito latino, trabalhem também pessoas de outros ritos orientais para estarem envolvidas essas pessoas com o Ocidente e também para que o Ocidente conheça e aprofunde estes ritos tão ricos como são os ritos orientais. Finalmente, para favorecer formas de acolhimento que respeitem o património dos fiéis das igrejas orientais, é oportuno intensificar as relações entre o clero oriental na diáspora e o latino e promover o conhecimento recíproco e o reconhecimento das respectivas tradições. Portanto, há aqui uma tentativa não só de evitar que os ritos se percam, mas de fazer com que, sobretudo, os cristãos do rito latino tenham maior aptidão
para se aproximarem e até aprenderem a celebrar os ritos orientais. Vocês sabem que noutros tempos havia uma grande tentação de assimilar estas migrações e de latinizar tudo. Agora, graças a Deus, que há uma sensibilidade maior que ajuda as pessoas a reconhecerem a importância desta riqueza e desta diversidade dos ritos. Portanto, este é o conteúdo do primeiro capítulo que tratamos hoje e, por isso, como viram, são informações daquilo que foi a sensibilidade do Sínodo e a manifestação de vontade por parte das igrejas que constituem a Assembleia Sinodal, no sentido de haver uma maior interação entre os ritos ocidentais católicos e os ritos orientais, independentemente de se trata, quer num lado, quer no outro, simplesmente de católicos, mas também dentro de uma certa tendência que já se vem a realizar no sentido de definir claramente quais são as exigências a ter em conta perante a riqueza destes ritos orientais. Então, agora compreendem, a partir da referência feita a estes rituais, que são muito assimilados e muito procurados pelas vias mais novas, pelas pessoas mais novas, e, sobretudo, para fazer para que essas pessoas não só não percam o rito, mas assimilem profundamente os ritos orientais. Então, o capítulo seguinte faz parte ainda da nossa lição de hoje, intitula-se Em Caminho rumo à unidade dos cristãos. Portanto, mais um aspecto em que o Sínodo foi muito sensível. Como vocês sabem, o Sínodo teve a participação de vários representantes de igrejas separadas, igrejas irmãs de outros ritos e de ritos não católicos. Mas a intenção foi exatamente aproximar esses ritos e essas igrejas das nossas igrejas ocidentais de rito latino, ficaram fiéis à Santa Sé, ao Romano Pontífice. Assim como agora os cristãos de outros ritos ocidentais, latinos, para que eles continuem fiéis à fé ocidental, mas ao mesmo tempo se abram também neste caminho rumo à unidade de todos os cristãos. Começamos exatamente pelo subcapítulo das convergências e a primeira coisa que se afirma em termos deste sinal ecuménico que estamos aqui a privilegiar é o seguinte: a vigília de oração durante o Sínodo de 2023, intitulada Together, Juntos, contou com a presença, ao lado do Papa Francisco, de numerosos outros chefes e representantes de diferentes comunhões cristãs, sinal claro e credível da vontade de caminhar juntos no espírito de unidade e de fé e de permuta de todos. Portanto, talvez por isso se valorizou tanto estas convergências da comunhão dos ritos e dos próprios sínodos, aqueles em que ainda são considerados sínodos. Segunda coisa muito importante é o aumento, é justamente o batismo que está no princípio de sinodalidade. Portanto, praticamente
o batismo em muitos destes ritos está praticamente ao nível do batismo católico. Portanto, há diferenças, há nuances na celebração dos sacramentos, mas muitas vezes os conteúdos de fé são praticamente ocidentais, digamos, mais em conformidade com a visão cristã ocidental e o rito, naturalmente, dos sacramentos celebrados na Igreja Católica. Mas o Papa Francisco reconhece que foi muito importante este diálogo com os comunhões cristãs e por isso daí a sua vontade de que haja esta aproximação com as igrejas separadas. Portanto, o Papa chega mesmo a dizer que estamos diante de um kairos ecuménico. A palavra kairos vem do grego e exprime tempo oportuno. Não é propriamente uma tradução literal, mas ajuda a perceber qual é o sentido deste kairos. Por isso, o batismo é, de alguma forma, aquilo que é comum e mais próximo entre as igrejas, mesmo entre as igrejas separadas e as igrejas de outros ritos orientais católicos. Portanto, através desta aproximação, os cristãos participam no sensus fidei, portanto, no sentido da fé, que se exprime através dos ritos, e por essa mesma razão devem ser escutados com atenção, independente da sua tradição, como a Assembleia Sinodal fez no seu processo de discernimento. Portanto, está-se a dizer que o Sínodo já foi ocasião para celebrar esta comunhão e, por isso, dado o elevado número de participação de irmãos nossos de outras confissões, foi estimulante no sentido de aproximar as igrejas destes ritos diferentes. Terceira convergência é a questão do ecumenismo, isto é, o movimento ou a questão da renovação espiritual que exige muitos processos de arrependimento e de cura da memória. Acho que a Igreja Católica teve, durante muito tempo, quase a exclusividade de fazer esta aproximação. O Sínodo voltou a pedir esta questão a todos nós. Portanto, diz o documento, na Assembleia ecoaram testemunhos luminosos ou iluminantes de cristãos de diferentes tradições eclesiais que partilham a amizade, a oração e, sobretudo, o compromisso com os serviços dos pobres. Portanto, a dedicação aos últimos cimenta os laços, sobretudo o compromisso para com o serviço dos pobres. Portanto, é uma convergência muito importante. Por isso é importante que o ecumenismo se desenvolva, antes de mais, na vida cotidiana, no diálogo teológico e tradicional, prossigam pacientemente estas aproximações entre os ritos e até mesmo entre as igrejas. Pois o Sínodo, a propósito destas convergências, diz que a colaboração entre todos os cristãos constitui também um elemento fundamental para fazer frente aos desafios pastorais do nosso tempo, nas sociedades secularizadas, onde é possível dar mais força à voz do Evangelho em contextos de pobreza, faz unir as forças ao serviço da justiça
e da paz e da dignidade dos últimos. Portanto, sempre e por toda a parte é um recurso fundamental para sanar a cultura do ódio, do divórcio, da divisão e da guerra que contrapõem grupos, povos e nações. Ainda uma convergência é a conclusão de que os casamentos entre cristãos que tinham rito cristão de outras denominações, católicas ou latinas, e que pertencem às diferentes igrejas que se separaram, ou seja, a comunidades eclesiais. Portanto, uma das coisas que chama a atenção para a urgência e a insistência de fazer esta comunhão dos ritos é que muitas vezes os cristãos de diferentes ritos e diferentes igrejas assumem a prática dos sacramentos do matrimónio aos sacramentos de iniciação cristã e, portanto, tudo isso justifica que todas estas celebrações sacramentais em diversos ritos sejam uma ocasião de todos conhecerem melhor a evolução da vida evangélica dos crentes. Depois faz-se referência ainda aos casamentos entre cristãos que pertencem a diferentes igrejas ou comunidades eclesiais, matrimónios mistos e aqueles que constituem realidades em que pode amadurecer a cidade, amadurecer a sabedoria da comunhão e em que nos podemos evangelizar reciprocamente. Portanto, como veem, há aqui um estímulo grande também a pôr em comunhão e a encontrarem-se os cristãos de diversas igrejas separadas no Oriente. Quanto às questões a aprofundar, nós temos elencadas aqui as seguintes. A Assembleia, no seu próprio trabalho de Assembleia Sinodal, pôde perceber a diversidade entre as confissões cristãs no mundo, no modo de compreender a configuração sinodal da Igreja. Concretamente, nas igrejas ortodoxas, a sinodalidade é entendida em sentido estrito, como expressão do exercício colegial da autoridade próprias apenas dos bispos, aquilo a que se chama o Santo Sínodo. Em sentido lato, refere-se à participação ativa de todos os fiéis na vida e na missão da Igreja. Não faltaram ainda referências no trabalho sinodal às práticas em uso nas outras comunidades eclesiais, de maneira a parecerem que tudo requer ulteriores aprofundamentos. Outro tema a aprofundar diz respeito ao nexo entre sinodalidade e primado. E aqui é muito importante e o Papa insistiu bastante nisto. Ou seja, estudando melhor a sinodalidade, também com o contributo destes irmãos separados, nós chegamos à compreensão de uma visão diferente e valiosa sobre o primado e sobre os diversos níveis, local, regional, universal, onde estes processos se estão a desenvolver. Penso que é muito importante que a gente faça isto para evitar que se multipliquem igrejas que, ao fim e ao cabo, pensam e vivem da mesma maneira. Seria desagradável se os cristãos que vêm das recentes experiências eclesiais se separassem por causa dos ritos. Daí a urgência em reconhecer, integrar
e ajudar os ritos diferentes para que não nos separemos uns dos outros. Ainda questão a aprofundar é o facto de examinar posteriormente, sob o perfil teológico, canónico e pastoral, a questão da hospitalidade eucarística. Esta expressão quer dizer, no latim, antigamente, a communicatio in sacris, ou seja, a comunhão na vida sacramental. Até porque as igrejas não têm o mesmo grau de reconhecimento e de envolvimento, consoante se trata de ritos católicos ou de ritos simplesmente luteranos ou evangélicos. Não quer dizer que eles não sejam também favoráveis e, em muitas ocasiões, queiram partilhar a sua experiência, mas é importante que não se percam estes laços entre as igrejas e entre os diversos ritos. Neste sentido, se pronunciou na encíclica Unum Sinde o nosso São João Paulo II. Ainda mais uma questão a aprofundar é o examinar ulteriormente, sob o perfil teológico, canónico e pastoral, a questão desta comunhão entre as igrejas. Porque, como vocês sabem, nem todas as igrejas têm sacramentos válidos, não só o do batismo, mas também a Eucaristia. E às vezes onde há menos comunhão possível e celebração dos sacramentos em conjunto é exatamente na Igreja de Rito Latino. Mas precisamos de aprofundar. Portanto, o Sínodo, mais uma vez, tratou de uma questão que é muito, muito interessante. Há que examinar ulteriormente, sob o perfil teológico, canónico e pastoral, a questão, digamos, das comunidades não denominacionais, ou seja, alguns movimentos de despertar de inspiração cristã a que aderem grande número de fiéis que, na sua origem, eram católicos. Digamos, católicos que também, por terem feito migrações, saíram do seu ambiente católico e de rito latino e muitas vezes viveram ou passaram a viver em zonas de rito oriental. E alguns deles acabaram por se perder, não como católicos, mas como rito latino. Portanto, há aqui de novo uma chamada de atenção para estes fenómenos de intercomunicação dos ritos, mas já entre igrejas separadas, de maneira a que seja possível um novo despertar de inspiração cristã para que todos possam aderir como fiéis e, sobretudo, como participantes na vida sacramental. Quanto às propostas, tem aqui umas propostas interessantes, porque, como vocês sabem, nós estamos a celebrar no próximo ano o aniversário do Concílio de Niceia. O Concílio de Niceia é um concílio que foi elaborado para consolidar a fé entre todos os cristãos. Comemorar, portanto, este aniversário do Concílio de Niceia, reparem, já estamos a celebrar 2024 e em 2025 é um ano jubilar, nos vai permitir celebrar a todos em conjunto, num ou noutro rito, e também aproximando não apenas as igrejas de rito oriental católico, mas também, tanto quanto possível, as igrejas separadas do rito católico
ou até mesmo, porventura, dos ritos orientais. Portanto, no mesmo ano de 2025, providencialmente, vai-se celebrar no mesmo ano a Páscoa, a solenidade da Páscoa, que vai coincidir em diversas denominações cristãs. Portanto, outra razão para celebrar a relação ecuménica é não só celebrar o aniversário do Concílio de Niceia, mas aproveitar o facto de em muitas igrejas separadas, mas igrejas irmãs, se celebrar em 2025 a Páscoa no mesmo dia. E o ideal, diz-se aqui como propostas, era tender para que haja uma data única para a celebração da Páscoa. Porque, como vocês sabem, sobretudo nas igrejas separadas, há dias diferentes em diversas igrejas para celebrar a Páscoa. Ainda outra proposta vai na linha de continuar a envolver os cristãos de outras confissões nos processos sinodais católicos. Portanto, chamar mais cristãos de outras igrejas a participar nos sínodos da vida cristã católica. Portanto, aumentar o número de delegados fraternos para a próxima sessão da Assembleia em outubro de 2024. E duas últimas propostas ainda são aquela de convocar um sínodo ecuménico sob a missão comum do mundo contemporâneo, ou seja, pôr as igrejas juntas a refletir sobre um sínodo que, de alguma maneira, fosse como que a experiência partilhada da vida de todas estas igrejas separadas. E a última proposta é aquela de compilar, este ponto também já tem sido falado muitas vezes e voltou a ser falado agora no concílio, no sínodo de 2023, que é exatamente criar um martiriológico ecuménico. Ou seja, às vezes há algumas destas igrejas separadas que têm, todavia, o seu martirológio, ou seja, este álbum dos santos mártires das diferentes igrejas. Portanto, provavelmente isto facilitará a comunhão das igrejas se nós estivermos unidos no reconhecimento dos mesmos santos em todas as igrejas, porventura ainda não em plena comunhão. E estas são as propostas que temos aqui para concretizar estes dois capítulos. Portanto, como viram, não colocam questões nem teológicas, nem morais, nem de outro tipo, mas questões fundamentalmente litúrgicas e no sentido de motivar a participação dos fiéis de diferentes igrejas em termos rituais ou em termos mesmo de fé católica, mas unir tanto quanto possível estas igrejas no mesmo culto e na mesma comunhão, porque o grande caminho a fazer, já o descobrimos também com a sinodalidade, é o caminho ecuménico. Muito bem, então espero que estas informações tenham sido oportunas também para vós hoje. Não são temas de grande reflexão teológica ou moral ou pastoral, mas são a expressão de como urge trabalhar na vida cristã e nos laços ecuménicos que ligam e estimulam as próprias igrejas. Creio que todos estamos de acordo sobre isto e por isso não nos admira que o sínodo queira fomentar exatamente
este ecumenismo e este diálogo entre as diversas confissões religiosas.